Glórias a Deus, obrigado, meu Deus e meu Pai. O Senhor, meu Pai, é Pai dos Espíritos, meu Deus. Por isso aqui na terra, que o Senhor preparou para nós, Pai, essa terra que manda leite e mel, que é o nosso coração, coração espiritual, que já estamos em um pedacinho do céu, com esse entendimento que o Senhor enviou para nós, Pai. Estamos depois da cruz, estamos aqui um espírito com esse corpo aqui morto, porque o Senhor nos vê em espírito e verdade. Então, todos que nessa terra aqui vivem, e é o Espírito Santo que está presente no nosso coração, é um cadáver. Por que um cadáver? Porque a carne morreu. Se a carne morreu, eu aqui sirvo meu Deus em espírito e verdade. Ele já sabe o que eu quero, ele me dá aquilo que eu preciso. Eu não vou aqui gritar, eu não vou aqui fazer nada além do que ele ensinou. Seja manso e humilde de coração, para que nós possamos encontrar um descanso para nossas almas. Assim ele falou, assim nós aqui obedecemos. Ele falou mais, obedecer é melhor do que sacrificar. O sacrifício nosso hoje, né, é de louvor. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Então o louvor é importante. Muitas das vezes o louvor ele vem do fundo do coração, espiritual. Por quê? Vem com amor, vem com perdão, vem com paz no coração, vem com a alegria do Espírito Santo, porque a nossa alma ela está ancorada em Jesus Cristo, para que aqui nós chegássemos até Deus e Deus viesse do céu e aí fizesse morada, e fez morada em nós, para que nós possamos ser um espírito aqui com Ele, já sendo ensinado por essa palavra maravilhosa. Amém, glória a Deus, obrigado meu Pai, que eu creio que esse dia já é o melhor das nossas vidas. Andei por terra distante, vaguei por lugares errantes, procurando por alguém que me fizesse feliz. Eu andei muitos caminhos, eu pisei muitos espinhos, meus pés cansados só queriam descansar, meus olhos tristes, já cansado de chorar. Eu pensei em te encontrar em templos, eu pensei em te encontrar em livros, que nada te encontrei no coração, mas que tudo eu procurei, encontrar na vida alguém. Andava triste, era tudo tão ruim, nas noites frias, a minha dor não tinha fim. Eu pensei em te encontrar em templos, eu pensei em te encontrar em livros, que nada te encontrei no coração, que nada te encontrei no coração. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. O Senhor vive e mora no nosso coração. Por isso, encontramos a palavra que nos deu salvação. Reinamos em vida para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoe Deus. Nós somos um espírito aqui, nesse corpo aqui, que nos veste, né? Eu sempre digo, né, que esse corpo aqui, com a alma, ele desce à sepultura, que é o inferno, e o espírito para Deus, que nos deu. Mas só que os galardões começam aqui, já com o corpo espiritual que você tem, para que aqui você possa esmurrar o seu corpo e reduzi-lo a nada, a escravidão, porque o Cristo mora no nosso coração. Por isso ele veio, nos outorgou o Espírito Santo. Romanos 5,5, aqui é graça pura, aqui é revelação, aqui é amor e perdão. Lá fora, nas igrejas, né? Lá fora, eu digo 99% delas, que é do mundo secular, do religioso.
a igreja do homem. Então é proibido lá falar do Cristo ressuscitado. Porque se a minha carne está morta, eu não tenho que ir lá. Deus veio aqui, matou para mim, me deu entendimento. Porque se eu for lá, eu vou entrar em guerra. Eu vou entrar em guerra espiritual. Igreja do homem, né? Lá tem brecha para o diabo entrar. Lá tem tudo para acontecer com aquele que não entendeu o evangelho. Então, é brecha, é guerra, tudo. Eles falam assim, tudo quando a gente aceita Jesus, para a gente piora. Não, melhora quando você encontra dentro do teu coração. Então lá é campanha de Gideão, é muita raiva que eles têm, mas Cristo, ele é amor, ele é perdão, e já faz parte do novo coração, por isso ele transformou a minha mente, transforma a tua e daquele que crê, mas tem que ler e entender, sair da guerra espiritual, entrar aqui no mundo espiritual que Deus fez para nós, onde aqui manda leite e mel e você mora em um pedacinho do céu. Então Jesus faz você ser generoso. Com quem? Com a tua família, com teus irmãos, aqui na tua casa, até com os vizinhos. Mas lá, o pastor lá, ele tira esse perfil das pessoas, para que dê tudo lá, né? E a família fica zero, não ganha nada. Por que não ganha nada? Porque eles induzem que dê tudo lá, e para a família, ela fica fora. Então tem pessoas que é assim. Depois que eles aceitam Jesus, eles botam a família de lado. Então a família deles é os da fé, o da igreja lá. Então o tratamento lá é melhor para com eles lá do que com os de casa. Porque os de casa são rejeitados. Por isso Jesus falou, ele não fez milagre na terra dele, onde ele nasceu, né? Então ele teve que sair de lá, por quê? Não acreditavam nele. A mesma coisa é aqui, na minha casa. O milagre sou eu. Aqui, Jesus ressuscitou, está no meu coração, está na minha vida. As pessoas não acreditam. Por que não acreditam? Prefere acreditar lá. Fazer uma campanha, gosta de libertação, busca ali o Espírito Santo. Não é buscar, é vivê-lo no nosso coração. Então, esse que é o detalhe que acontece lá. Então, o nosso Pai, né, está dentro de nós, que nos ensina a palavra da justiça, da verdade, do amor e do perdão no coração. Então aqui, tudo aconteceu antes da cruz, estamos depois da cruz. Até o templo cair, Deus revelou a Paulo o Evangelho, para que hoje nós fôssemos nova criatura. O que eu vou ler aqui, aconteceu até a cruz, e da cruz para frente, Jesus derrama o Espírito Santo em toda a carne, como fala Atos, capítulo 2, versículo 1. Aqui está a promessa, né, do derramamento do Espírito. A promessa aconteceu, Espírito Santo derramado, Jesus veio e nos trouxe o reino de Deus. Então, se eu prego, que eu sou o Espírito aqui, e prego pelo Espírito Santo, eu não acredito na vinda dele e é vã a minha fé. Por isso que Paulo falou, 2:21 de Gálatas, né? Eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, então eles querem justificar pela lei de Moisés. Não, não é pela lei, é pela graça. Eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, para eles, antes da cruz, Cristo morreu em vão. Não está no coração ainda. Ainda vai entrar. Quando ele vier e levar a igreja. Mas só que ele já veio, já está dentro da igreja. Igreja formosa, gloriosa, sem ruga, sem mancha, não tem defeito no espírito. Porque, por isso ele lavou a igreja. E aqui a água é pura. Não é água da bica, não é da Sedai. Veio do céu para o meu coração, aqui para o teu coração também. 2:28 de Joel. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramou lá toda a carne. Então foi derramado. Aqueles que têm, né, entenderam a volta dele. Ele chegou para edificar a igreja sobre a terra, edificou e plantou. Aqui não cai, não está na areia, aqui não é palha, aqui não é feno, aqui não é madeira, aqui é o Espírito Santo, aqui é ouro cristalino de Deus no nosso coração. Os filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias.
naqueles dias de tribulação, depois da cruz, derramou. Então, muitos estão buscando o Espírito Santo e estão pedindo que Deus visite eles agora. Não. Aquele que está dentro de mim não me visita. Ele já acorda comigo, já dorme comigo. Ele falou, até enquanto eu durmo, né, eu cuido de vocês. Quando eu durmo, ele cuida de mim, para me trazer o pão de cada dia, que não falta na minha mesa. Por isso ele falou, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Salmos, capítulo 23, versículo 1. 30. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Né? Então aqui nós somos um espírito aqui, o fogo já desceu do céu. Não tem mais fogo descendo hoje, já desceu, está no meu coração, já me fortaleceu, já me engrandeceu. Mas aqui quem vive é o Cristo, não sou eu. Ele vive em mim, porque eu sou um espírito aqui, já com a casa pronta, que Deus fez pronta para mim. Ele falou, vocês vão andar nas obras de antemão, que eu já aprontei para vocês andarem nela. 2:10 de Efésios. 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veio lá, primeiro século. 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a salvação para nós já veio. Pela graça sois salvos mediante a fé. Aqui eles não tinham Efésios 2:8. Hoje você tem. Para entender que a salvação é um dom dele para com você. Eu não tenho que sacrificar para que Deus me dê salvação. Ele já me deu. O pão e o suco é simbólico, não vai me salvar. Ele já me salvou. É apenas um complemento que as pessoas fazem nas congregações, lá na congregação dos homens, né? Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, o Senhor me chamou. Me chamou, eu, doente, precisando de me levantar, que no mundo eu estava, ali, adorando, lá no mundo secular, e depois vim adorar na religião, no mundo religioso. Então, aqui eu encontrei Deus no meu coração, onde Ele veio, me deu a mão, me levantou, e aí colocou no meu coração o amor e o perdão, a mansidão, o domínio próprio, a alegria do Espírito Santo no meu coração. Romanos capítulo 14, 7. Então tudo já aconteceu aqui. Então ele veio trazer o quê? Trazer paz para a igreja. Né? Mas antes ele veio trazer espada, ele veio trazer confusão, né? Antes da cruz. Mas pós-cruz, Romanos capítulo 14, 17, ele traz vida para a igreja, e vida essa em abundância. Mas ele sofreu antes da cruz, né? E na cruz sofreu mais ainda, porque ele estava angustiado para poder praticar aquilo que ele veio praticar. E dar vida à igreja. João capítulo 10, versículo 10, ele deu vida à igreja. A igreja hoje está buscando alguma coisa para poder fortalecer ela. Não, ele já fortaleceu, porque aqui é o reino de Deus, onde não é comida, não é bebida, é amor, é perdão no coração. Então ele vem no primeiro século trazer o quê? Espada e confusão. Mas ele passa pela cruz, ele traz bênção para o nosso coração. Aqui está, Jesus traz fogo e dissensão à terra. Então o fogo já desceu. O meu coração foi restaurado. Eu aqui obedeço a Deus, mas em espírito e verdade. 12 de Lucas 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, bem quisera já estivesse a arder. 50. Tenho, porém, um batismo da cruz. Romanos, capítulo 6, versículo 4, 3 e 4, está ali, ignoram isso, lá está escrito, lá ficou o nosso velho homem, para que aqui você não passasse pelas águas. João não passou pelas águas. Ele falou, Senhor, eu preciso do seu batismo. Não, agora não. Quando eu for para a cruz e vou trazer brilho para o teu coração, aí você receberá o batismo meu, que é de amor e de perdão, não o das águas. O das águas é simbologia, mas também não me informaram isso. Agora, né, que está vindo a revelação para aqueles que são predestinados, eleitos, mais que vencedor, eles estão aí tentando encontrar uma saída para eles, né?
Porque se não tem batismo nas águas, não tem santa ceia, não tem busca no monte, o que que tem? Tem amor, tem perdão, tem paz para com todo aquele que aqui vive. Porque antes de vir a graça reveladora, não havia amor para com ninguém. Só o da minha igreja, vamos supor assim, só a minha igreja X que vai ser salva, vão para o céu, porque lá no céu, rua de ouro e céu de cristal. Não, aqui na tua casa, no teu trabalho, onde você mora, é ouro, é cristal, é pedra preciosa, não é palha, não é feno, não, e não é madeira. 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, está ali, você vai entender que Deus é Espírito de verdade e manda dentro de você o batismo com o que ele ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. 51. Suponde que vim para dar paz, a terra não. Eu vou, afirmo, antidivisão. Divisão. Mas quando você passa da cruz em diante, o templo cai, você mora com Jesus aqui no teu coração. Então você dorme com ele, acorda com ele e foca aqui na palavra dele. 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. 53. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Nesse mundo que nós estamos aqui, secular religioso, quanta confusão tem na internet, na televisão, no rádio, na religião, no futebol, tudo que a gente assiste, né? Nesse mundo aqui é confusão, é brigas constantes. Por quê? Não tem no coração a revelação de Deus, o amor e o perdão, a paz que ilumina os olhos de um cristão. Se ele falou, eu vou tirar vocês das trevas e vou colocar na minha maravilhosa luz, Colossenses 1,13, esse é o arrebatamento. Para o céu não vai arrebatar ninguém. Por quê? Tudo é aqui embaixo. A transformação de vida é aqui embaixo. Você tem que ter uma conduta, uma postura, um bem-estar de um ser cristão. Para que aqui você entenda cada um do seu irmão. Eu tenho que entender cada um do meu irmão. Eu tenho que aqui entender que o meu irmão pensa diferente de mim. Mas só que quando eu venho pregar aqui, quando eu venho expor a palavra de Deus, eu tenho que expor ela em espírito e verdade. A verdade que liberta. Se eu ler João capítulo 8, versículo 32, vou dizer a verdade e ela vos libertará. Libertará de quê? Das obras da lei. Aqui ele não fala do mundo secular, não. Ele fala do religioso. Mas se no mundo secular alguém bebe, alguém fuma, alguém joga, é bom parar com essas coisas, que não vai dar bom. Então, eu nunca bebi. Jogar eu joguei muito pouco, na minha época de adolescente, mas depois, esse vício eu não trouxe para cá. O único vício que eu tive na minha vida, e esse me matou, foi torcer por um clube de futebol. E esse matou e hoje mata. Não é só o Botafogo que mata, não. O Flamengo, o Vasco, o Fluminense, porque é idolatria, é fantasia, é ali carne pura, porque você se envolve ali na paixão do mundo. A paixão do mundo é a mulher, é o futebol, é tudo que envolve esse mundo aí, tanto religioso como secular. Mas só que quando você tem uma postura de um cristão verdadeiro, você aqui fica com Deus, porque você casou com Ele. A aliança agora está aqui, para que você possa ser um novo homem, nova criatura, e pensar primeiro em Deus, para depois pensar na tua família, mas dentro da tua casa, não lá na igreja do homem, na tua casa, para que você possa aqui colocar o pão de cada dia, sem faltar o pão na mesa, sem faltar a palavra no coração. Quando você tem de Deus no teu coração, o amor e o perdão, aí brilha você aqui, nessa terra que manda leite e mel, você aqui está em um pedacinho do céu. Deus aqui ilumina o teu ser, nessa manhã. Então, no 53, estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. É a confusão que tem aí, debaixo da lei de Moisés e no mundo secular. Mas quando você encontra a graça, quando você encontra o evangelho, você está purificado pelo Pai. Aí você entende, né,
Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, 26 e 27. Vamos aqui, Efésios capítulo 5, né? Efésios capítulo 5, 20, né? Ele aí separa, né? Paulo é o único que separa obra da carne do espírito. Obra da carne, 5:20 de Gálatas, idolatria, feitiçarias, inimizade. Aí você pensa, lê e pensa se você faz isso onde você congrega, porque aqui eu não faço, graças ao meu bom Deus. Deus me ensina a ser feliz, já que com o Espírito Santo dentro de mim, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, tudo obra da carne, bebedice, invejas, glutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Onde é o reino de Deus? Aqui, nosso coração. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Não busque ali, nem lá, nem acolá. Eu vou estar dentro de vós. Pós-cruz, Joel profetizou, 2:21 profetizou, derramarei o Espírito Santo dentro de vós. Você que aceitou Jesus, né? E eu que me reconciliei com ele, eu o tenho dentro de mim. Porque você não tem que aceitar, você tem que entender que ele é teu pai, né? Ele é teu pai, ele é teu amigo, ele é o teu amor, ele é o teu perdão, ele faz parte do teu coração, para que o teu coração fique aqui feliz nesta manhã de terça-feira, glória a Deus. Não herdarão de Deus os que tais coisas praticam. O ladrão na cruz, ali é uma referência, Lucas 32, versículo 39, ele passou por aqui, mas só porque ele não roubava, ele fazia algo que não agradava ao Pai, foi para a cruz, teve uma sentença para eles, sentenciado, e ali, paraíso, acabou. Ah, mas ele era ladrão. Deus disse que levaria para o paraíso. Então aqui não viveu. Para viver aqui, tem que viver aqui com a mansidão, com o domínio próprio, amor no coração e paz de espírito, como fala Romanos, capítulo 14, 17. Aí sim, você está vivendo aqui no reino de Deus, onde você ama a todos, em espírito e verdade. 22. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Pós-cruz, temos que ter isso aqui. Quando entendemos o Evangelho da Graça, sabendo que ele veio e mora no nosso coração. Então, se nós tivermos uma postura, uma conduta, um ser espiritual nesta manhã aqui, nós temos Cristo no nosso coração. As pessoas vão nos ver felizes, contentes, porque aqui está o fruto do Espírito. Uma família abençoada, eleita e mais que vencedora. 23. Mas dão domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei contra mim. Porque eu estou na graça, estou no Evangelho. Todos estão debaixo da graça do Evangelho. Mas só que se prega a lei, né, já é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Se ele veio para mim, eu não posso fazer uma simbologia. Já está dentro de mim formado. Por isso, Paulo sentiu dores de parto. Gálatas 4, versículos 16, 19, ou 39 está ali. Então, Paulo, por falar a verdade, ele conseguiu muitos inimigos. Me parece que é Gálatas capítulo 4, 16. Ele vinha com a verdade, mas só quando ele vem com a verdade, lá ainda tinha a lei de Moisés. Até o templo cair, Paulo sofreu dano. Ele foi perseguido. De perseguidor, passou a ser perseguido. Como aqui eu prego a graça, me perseguem. Por quê? Eu aqui dou a dica de que tem que ler e tem que entender que Jesus veio, está dentro de mim e dentro de você. 23. Mansidão, domínio próprio. Quanto essa coisa não há lei. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Então a carne morreu. Eu aqui sou um cadáver. Aqui você vê a minha vida aqui em espírito e verdade. Quando eu falo isso, eu sei que eu machuco algumas pessoas. Quando aqui digo que as pessoas estão mortas nas igrejas, né? E ali o pastor é um abutre, ele usa ali as coisas que ele faz lá como um abutre, né? Abutre é um urubu. Então, o que acontece? Eles vão ali briscando as ovelhas para poder tirar algo daquelas ovelhas, porque hoje não é mais ovelha, hoje somos filhos, somos herdeiros e mais que vencedores, glória a Deus. 25. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Então eu tenho que andar aqui no Espírito. A letra ela mata, mas o Espírito vivo fica, assim já falava Jesus, antes da cruz, debaixo da lei. João capítulo 6, 63. A carne para nada aproveita, mas o Espírito que vivifica dentro de nós. 26. Não nos deixemos possuir de vanglória,
provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E aqui não tem que ter inveja, aqui tem que ter amor e perdão no coração. Andei por terra distante, vaguei por lugares errantes, procurando por alguém que me fizesse feliz. Eu andei tantos caminhos, eu pisei muitos espinhos, meus pés cansados só queriam descansar, meus olhos tristes, já cansado de chorar. Eu pensei em te encontrar em templos, eu pensei em te encontrar em livros, que nada te encontrei no coração. Então, Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor. O livro está escrito aqui, que é a Bíblia, né? Quando alguém faz livro para vender, já é um comércio. Isso aqui também é um comércio, mas só que temos que ter para aprender aqui a palavra da justiça, da fé e do amor e do perdão, e saber o que é livro e o que é graça. Então, eu pensei em encontrar ele em livros que eu comprava, ou alguém me emprestava. Não, ele veio morar no meu coração. E o templo somos nós hoje, o templo do Espírito Santo. Ele não mora lá na igreja X ou Y, lá não. Lá você vai congregar com ele e volta com ele. Na sua casa ele está. Ele falou, ele chamou os discípulos, né? E ali ensinava e depois ia para casa. Hoje você vai lá, congrega e vem para casa. Para casa de quem? De Deus. Você é o próprio Espírito Santo que está com Deus na tua casa aqui. Jesus não tem casa, ele hoje é Espírito de verdade e não tem morada certa, né? Lá no mundo secular, ele vai dar de nós. Por isso ele falou, você é o templo do Espírito Santo, eu sou o cabeça, em você eu vou habitar. Mas lá na congregação, lá eu não vou estar, por quê? Eu vou estar dentro de vós. Quando você sai de lá, a igreja fica vazia, porque o templo do Espírito Santo é você e eu. Entendendo isso aqui, você sabe que você é um espírito no corpo de carne. Então, quando eu sirvo Deus aqui, é em espírito de verdade. Eu aqui não uso minha carne para sacrificar, para fazer nada. Apenas aqui, ele me leva a fazer a oração, ele me leva a louvar, ele me leva ao amor e ao perdão, para com aquele que me ouve nesta manhã, do fundo do meu coração. Deu lá com essa mensagem, espero que você entenda e receba que Deus é amor e perdão. Ele não tem princípio de dia e não tem resistência. Hebreus, capítulo 7, versículo 3. E você aqui então no descanso. Eu pensei em te encontrar em templo. Então existe um descanso para o povo de Deus, que não descansa. Por isso, está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 1, entramos no descanso de Deus. Quem? Os filhos que aqui estão nessa terra, quando ele sabe que Jesus Cristo, o nosso Deus, é o nosso pastor. E o Espírito Santo nos ortogou, 5 Romano, e de graça aqui ficou. Eu aqui não cobro nada de ninguém. Apenas que você possa amar e perdoar sem olhar a quem. Glória a Deus, obrigado meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado.